No livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 12, a Bíblia relata uma história onde Deus se apresenta ao profeta Natã e diz: Natã, vai ter com Davi. Natã vai até o palácio, chama Davi para uma conversa e relata uma história. Davi, havia 2 homens na cidade, um homem muito rico e um muito pobre. Esse homem muito rico possuía tudo, seus rebanhos eram imensos. E o homem pobre não possuía nada a não ser uma ovelhinha que ele comprara e criara. Criara na sua família como se fizesse parte dela. Comia com ele, dormia com ele. Ele tinha um amor enorme por essa ovelha. Certo dia chegou um viajante na cidade e ficou hospedado na casa desse homem muito rico. E o homem muito rico, para não ter que matar um boi ou uma ovelha do seu rebanho e oferecê-la como comida para o viajante, o que ele fez? Ele pegou a única ovelhinha que aquele homem pobre tinha, que amava como se fosse da sua família, matou e ofereceu de refeição para o viajante. Davi imediatamente ficou revoltado. Mas como pode isso? Quem é esse homem? Olha, perante Deus eu digo, ele vai ter que pagar 4 vezes o valor da ovelha para esse homem pobre e eu vou mandar prendê-lo e ele vai pagar por esse crime que ele fez. Como é que pode? Quem já se viu isso? Natã, por outro lado, olha para Davi e diz: Davi, esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor: eu te livrei da mão de Saul, que te perseguia para a morte. Eu te dei um reino, eu te fiz rei. Eu te dei um exército, te dei mulheres, te dei riquezas. Mesmo assim, tu me contrariou. Davi, tu mandou um homem hitita, Urias, para a morte. Tu deitou com a esposa dele. Tu adulterou. E desse adultério gerou-se um filho. Davi, tu pecou. Tu me desapontou, assim diz o Senhor. Davi olha para Natã e diz: Natã, eu pequei contra Deus. Perdão. Natã diz: Deus já te perdoou, Davi. Deus te perdoa. Mas em contrapartida, as consequências do teu pecado virão sobre ti. Virão sobre tua família. Maldição. Geração por geração. E esse filho que foi gerado desse adultério, ele não vai sobreviver, ele morrerá. E de fato, a Bíblia nos relata que mesmo Davi pedindo a Deus, jejuando dia após dia, noite após noite, a consequência veio. E aquele filho morreu, não sobreviveu. E assim é na nossa vida, da mesma forma que aconteceu com Davi. Toda vida que nós pecamos, há consequências. O pecado gera uma consequência. O pecado, ele nos entristece. O pecado gera uma tristeza no nosso coração por sermos cristãos. Quando pecamos, o Espírito Santo que habita entre nós, ele nos faz refletir. Ele acusa: olha, tu está fazendo algo de errado. O pecado nos entristece porque sabemos que estamos desapontando, estamos ferindo o coração do Senhor. Mas pior do que o pecado é a consequência, que nos traz dor, perdas. E a palavra de Deus diz que há pecados que são para a morte. O salário do pecado é a morte. Deus perdoa, como ele perdoou Davi. Mas ele nos permite passar pela consequência do pecado, para que possamos aprender
Porque se pecássemos e Deus nos perdoasse, nada nos acontecesse, não tivesse consequências, seria ótimo. Mas continuaríamos pecando. E seria um pecado atrás do outro. Um pecado pior que o outro, concorda? E mesmo com consequências, muitas vezes ainda não conseguimos aprender, assimilar os nossos erros. Erramos, erramos e erramos. Consequentemente, às vezes no mesmo pecado, cometemos o mesmo pecado várias vezes. Cometemos o mesmo erro. 1, 2, 3, 4 vezes. A palavra de Deus diz que Davi pecou várias vezes, sim. Mas a palavra também vai dizer que ele aprendeu com seus erros. Ele pecava, pedia perdão, sofria as consequências e não voltava a cometer aqueles mesmos pecados. Por isso ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque ele é com o coração contrito, na presença do Senhor, pedia perdão e não voltava a cometer os mesmos pecados. Nós erramos, nós pecamos, nós caímos sim. Possamos pedir perdão sim ao Senhor. O Senhor nos perdoa quantas vezes for necessário, se formos com o coração aquebrantado e contrito na presença dEle. Mas se você não quer passar mais pelas consequências dos pecados, porque elas sempre virão, que antes de você tomar qualquer atitude, qualquer decisão ou falar algo, que você ore, que você pense muito bem, que você possa refletir antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, se você está fazendo a coisa certa ou não, para justamente você não ter que passar pelas consequências. Quando tomamos uma decisão correta, vêm as consequências, mas as consequências são boas, são bênçãos. Mas quando tomamos as decisões erradas, assim como Davi tomou, gera uma consequência dolorida. Se você não quer passar mais por essas consequências doloridas, tristes, que você possa se colocar na presença do Senhor e saber o que Ele quer e o que Ele não quer que você faça. Pecado gera consequência. Consequência dolorida. Então que possamos errar o mínimo para podermos também sofrer o mínimo. Amém.